Olá, pessoas. Nem sempre as pessoas querem olhar para o passado, né? Nem sempre elas querem ah, revisitar algumas memórias, algumas vivências, porque isso pode causar um certo desconforto. E é desconfortável mesmo, e é dolorido. Tem muitas questões ali no nosso passado que a gente não gostaria de mexer. E é justamente nesse ponto que a gente precisa pensar mais, né? O que desse passado a gente não quer mexer? O que a gente tem medo desse passado? Qual é o receio? Normalmente, quando a gente fala de passado, a gente lembra muito de dor, momentos doloridos. Normalmente, quando as pessoas buscam uma terapia, é justamente para lidar com situações as quais hoje elas estão sofrendo. Mas por que a gente tem que revisitar o passado? Em alguns momentos da nossa vida. Claro, sempre falamos, olha, viver o presente, e visitar o passado é viver o presente. É porque a gente está buscando se entender, a gente está buscando esclarecer alguns pontos, ter uma interpretação sobre como a gente se desenvolveu. Então, visitar o passado, que é muito diferente de viver no passado, é algo que é necessário. É algo que é importante para o nosso próprio desenvolvimento. Então, nós podemos revisitar o passado. O que nós não podemos é ficar lá. Como se a gente quisesse sempre reviver, de alguma maneira, ficar preso àqueles momentos. E quando a gente não lida com essas questões do passado, é isso que acaba acontecendo. A gente fica preso. Por quê? Porque nós temos coisas recalcadas, né? Nós temos memórias, nós temos lembranças as quais, de certa forma, ficam guardadas, ficam escondidas no nosso inconsciente, mas que de vez em quando assombram o nosso dia a dia. E são esses pontos que a gente tem que buscar. Esse ponto que a gente tem que visitar, para que a gente possa, de fato, buscar alternativas, buscar um entendimento que nos ajude a progredir. Então, visitar o passado, reviver momentos do passado na mente, é uma viagem muito interessante, que ela é dolorida, mas que ela também pode trazer resultados muito positivos. Então não se pode ter medo de visitar o passado, não se pode ter receio, até mesmo porque aquilo que você já viveu, já foi, é passado. O que cabe agora é buscar formas de olhar para esse passado, entender a razão, entender o momento, entender a ação, para que se possa tomar novos caminhos, novas medidas, novas estratégias. E por que a gente busca isso na psicanálise? Para a gente entender como que a gente se construiu, quais as vivências são importantes, quais as faltas que nós temos, quais os medos que se formaram. Pode ser o medo de alguém que a gente perdeu, pode ser o medo de alguém que a gente não perdeu, mas para nós foi algo muito doloroso, uma separação, uma ruptura. Tem várias formas da gente olhar para o passado e buscar esse desenvolvimento que a gente teve, né? Tem como, por exemplo, buscar a construção de um medo. Como é que ele se construiu? E também é importante a gente entender que a nossa mente ela se transforma, as nossas memórias se transformam. Tudo isso que a gente viveu, hoje, quando a gente se lembra de algo, não podemos garantir que foi exatamente daquela forma, mas podemos ter de fato uma aproximação dessa memória. E é essa memória ou essa lembrança que nós vamos trabalhar. Então nós temos que olhar para o passado com a intenção de entender como é que a gente desenvolveu o ser que nós somos hoje, desenvolveu a nossa mente. Tem momentos, né, com um histórico mais freudiano, tem as nossas fases, a fase oral, fase fálica, fase anal, tem o momento do complexo de Édipo, tem a questão da castração, tem o abandono. Tudo isso vai compor
uma formação psíquica que resulta em quem nós somos hoje. E muitas vezes nós estamos com uma angústia, muitas vezes nós estamos com uma tristeza e a gente não sabe por que aquilo se formou. E isso pode ser inclusive um sintoma. Pode ser um sintoma o qual nós estamos de fato experienciando hoje. Muitas pessoas, por exemplo, têm questões renais, questões hepáticas, gastrite, úlcera, problemas musculares. E isso pode estar relacionado a um afeto, né? A um sentimento, a algo que foi vivido e que não foi dado vazão naquele momento, mas que agora, de alguma maneira, isso está sendo vivenciado, isso está sendo experimentado pelo corpo. Então, a partir de uma memória, a partir de uma lembrança, tem-se um resultado físico. E esse resultado físico nós damos o nome de sintoma. É como se a gente revivesse aquela situação, porém, de uma forma pulsional, ela vai aflorar no nosso corpo, seja na região mais interna, ou seja mesmo na pele. Então, visitar o passado é importante para a gente poder lidar com as situações que nos afetam hoje. Lidar com momentos, com passagens, com a construção que existiu até a gente chegar em quem nós somos hoje. Então, enfrente o seu passado. Não tenha medo de olhar para ele. Não fuja do seu passado. Ele existe. E hoje não é o momento de buscar culpados. Olhar para o passado hoje é o momento de buscar soluções. E aí? Você tem medo de olhar para o seu passado? Essa é a dica de hoje. O passado. Um abraço e até a próxima.